Boa noite. Hoje mais uma live. Qual é a sua linha de chegada? A gente tem aqui uma convidada muito especial, Angélica Banhara. Angélica estudou história, é bailarina, foi ser jornalista e hoje ela tem uma coluna onde ela fala de saúde e bem-estar, né? E o que eu posso dizer para vocês é que eu aprendi demais com a Angélica durante esse período da pandemia. Foi um relacionamento que eu ganhei através da pandemia, porque a gente já se conhecia, mas o relacionamento acabou se estreitando na pandemia. E muitos momentos, quando eu achava que, sei lá, as coisas estavam difíceis, não tinha saída, né? A gente se fechar em casa o tempo inteiro não foi fácil para ninguém, né? E eu acordava e lia lá alguma coisa que a Angélica tinha postado, né? Então foi muito legal um dia que ela postou, olha, ontem eu fiquei quietinha aqui. Fiquei quietinha porque eu não estava bem e eu fiquei aqui, fiquei na minha aqui em casa e não estava bem, acordei bem, resolvi ficar eu quietinha comigo mesma. Eu falei, cara, assim, ei, Angélica, Oi, como vão? Tudo bom? tudo, tô contando aqui para o pessoal a passagem que eu tive com você na pandemia, que um dia eu abri seu Instagram e você escreveu que você tinha ficado quietinha no dia anterior porque você não estava bem. Então, né? E, Porque a gente não é obrigada a estar bem o tempo inteiro, né? Tanta pois coisa é, que a gente teve que enfrentar nessa pandemia e na vida, né? e aquilo foi um alento para mim, né? Foi um alento, porque eu aprendi muito com você na pandemia, te conheci melhor na pandemia, né? Já sabia de você, já te acompanhava, a gente conversou um pouco antes, mas eu te conheci melhor mesmo na pandemia, né? Então A eu gente falo que acabou se conhecendo melhor, né, nessa fase. foram os presentes da pandemia. Eu acho que em tantos obstáculos eu ganhei muitos presentes. E você foi um deles. É recíproco, porque a gente vai descobrindo as pessoas, descobrindo histórias. É muito legal esse processo, né? Eu acho É, que a gente, embora enfim, eu sei que você também correu muito nessa pandemia, eu também acabei trabalhando muito na pandemia, mas eu acho que mudou um pouco o olhar da gente. Isso é uma coisa muito bacana, acho que a porque sororidade aumentou também, né? eu acho que sim, porque a gente acaba se identificando com determinadas histórias ou determinadas intenções, né? Eu acho que tem muito isso. Eu acabei que conheci o teu livro um pouco antes de começar a pandemia, que eu li o livro, né? Eu já te conhecia, mas é aí que eu fui ler o livro e conhecer um pouco melhor a sua história. E é muito legal quando a gente começa a perceber assim essa postura de ser aberta para o novo. Isso que eu acho que é muito legal. É bem legal, né? E a ideia é exatamente essa, né? Quando eu montei essa série de lives, eu aqui me reinventando nessa pandemia, Todos nunca nós, né? tinha colocado a minha cara para me expor assim. E fui começando devagarzinho e agora estou começando a chamar, né? As Mas eu minhas acho, amigas de peso, né? então, mas eu acho que é muito, que tem história, que é muito interessante, porque eu trabalho com mídia social desde 2012. Na época eu era diretora da revista Boa Forma e foi quando começaram a surgir os perfis de musas fitness do Instagram, aquela história toda. Eu dirigi a revista e dentro do meio jornalístico, quando começou esse crescimento das mídias digitais, teve uma reação muito forte de rejeição. Vários colegas, enfim, todo mundo falava assim: ah, estão tentando competir com a gente. E eu falei: puxa vida, é tão diferente, será que é isso mesmo? Então, na época, eu era diretora da revista, eu falei: deixa eu tentar entender um pouco melhor o que é essa história, né? E aí fui olhar o perfil das meninas
E fiquei curiosa de entender um pouco melhor o que, enfim, como elas funcionavam. Chamei essas meninas para almoçar comigo na Abril e descobri que, na verdade, elas eram super leitoras de Boa Forma desde sempre. A Boa Forma era uma referência para elas. Então, na verdade, assim, em nenhum momento elas respeitavam muito a revista, a credibilidade da revista. Em nenhum momento a ideia era competir. Era uma questão da visão das pessoas, né? E aí, quando eu saí da Abril no final de 2015, que eu resolvi trabalhar um pouco mais eu já comecei a trabalhar com mídia digital lá, mas eu resolvi trabalhar um pouco mais. Eu sinto muitas vezes nas pessoas uma coisa assim, não, eu não quero me expor. E aí eu digo, você não precisa se expor. Porque a mídia social, na verdade, ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Então, ela é uma Exatamente. plataforma que a gente usa para contar uma história. Tem gente que tem o que contar, tem gente que não tem o que falar, mas como em qualquer outro lugar na vida, né? Então, eu acho que a gente não precisa ter preconceito, porque é uma maneira, assim, quando a gente trabalha profissionalmente, né? Por exemplo, eu que virei autônoma no ano que eu ia fazer 50 anos. Depois de ter trabalhado 24 anos no mundo corporativo, primeiro na Folha, depois da Editora Abril. Eu resolvi ver as mídias sociais como uma oportunidade das pessoas me encontrarem, independentemente de eu estar com a carteira assinada por algum veículo de comunicação. Porque como é que faz? Eu me sentia no auge da minha capacidade produtiva, eu era especialista numa área que só estava crescendo, né, de bem-estar, enfim. Eu sou uma referência de bem-estar dentro do jornalismo, enfim, porque eu abracei essa causa em 1998, quando não estava na modinha. E eu falei, eu não posso ficar refém de eu ter uma empresa me contratando no momento que está tudo de ponta cabeça, que o jornalismo está em crise. Eu tenho que ter um jeito de contar para as pessoas que eu faço muitas coisas e não necessariamente só a hora que eu estou com a carteira assinada por uma empresa, né? E o Instagram, por exemplo, me ajudou muito nesse processo. As pessoas me encontrarem, as pessoas verem o que eu estava fazendo, o que eu era capaz de fazer, aí eu inventar coisas e contar para as pessoas quais eram essas coisas. Então, eu acho que é sem preconceito, né? Foi sem preconceito, né? Por exemplo, no início da pandemia, você um dia contou toda uma história do corte de cabelo do seu filho. Que você... Gente, que mico! Você que foi mico. buscar... Não, mico não. Não. Olha o final da história, né? Você foi lá, você foi buscar a máquina, você foi ler na internet, você assistiu videozinhos de YouTube, no YouTube e tudo mais. Tutorial de barbeiro. Tutorial de barbeiro e tudo mais, né? E foi lá e cortou o cabelo. E eu em casa com o meu cabelo, porque cacho é uma coisa ingrata. Ele é bonito, mas se ele não tá legal, se ele começa a pesar, fica um horror, né? E eu olhava a minha cara naquele monte de call, aquele monte de reunião, e eu tendo que olhar para minha cara todo dia com aquele cacho. Aí eu falei, não, Angélica, minha inspiração. Fui para frente do espelho, peguei uma tesoura e cortei meus cachos e amei, entendeu? Adorei! Muito bom! Muito bom, mas é que você não teve nada de mico. Não, foi ótimo. Olha, quando eu cortei o cabelo do meu filho, o que acontece? Eu fiz ali, olhei as máquinas, lógico que eu não achei a máquina que eu queria, porque não tinha para comprar pela internet. E eu fui numa loja americana que tinha aqui perto, botei a máscara e fui lá e tive que comprar a que tinha lá, que não era nenhuma das que eu tinha visto, custava R$50. E eu falei, bom, é o que temos. Eu estava disposta a pagar 100, tive que comprar de 50 porque não tinha. Aí fui ali e cortei. Aí quando eu fui cortar do meu filho mais velho, aí, menina, deu um trabalho, porque não sei o que aconteceu, se ele tem muito roda-moinho na cabeça, enroscava a máquina no cabelo dele, e aí eu tentava, e eu tava, juro, com o meu maior jeitinho, e ele começou a ficar nervoso, ele meio que começou a xingar, e eu falava, olha, você não tá entendendo a minha boa intenção? Porque eu também posso largar você moicano, assim, com metade do cabelo cortado, porque se ficar me xingando, né? Não, porque eu tava fazendo, a gente, né, a gente
tentou, a gente fez várias coisas que a gente nunca fez na vida na pandemia, né? Pois é, né? E foi inventando, né? Fui, Aí, e uma das coisas que você fazia antes da pandemia era as aulas de yoga, né? Então, E essa aí, história Angélica montou um estúdio na sala da casa dela. foi mais ou menos isso. Na verdade, foi muito interessante, porque é, é, é importante a gente repensar as coisas que acontecem na nossa vida e que muita coisa às vezes não é planejada, né? A gente mira de um lado e acerta do outro. E a minha relação com a yoga sempre foi muito, eu pratico há 18 anos, e era muito o meu momento, uma coisa super pessoal, é a minha hora de conectar comigo mesmo e tal. Quando eu estava, depois que eu saí da Abril e que eu comecei a repensar várias coisas da vida, né? Eu sabia que tinha o curso de formação. E um dia eu virei para o meu mestre, eu falei, eu estava pensando em fazer um curso de formação, o curso de formação. Ele falou, nossa, eu vou adorar, quero ver você dando aula comigo. Eu falei, oi, não, eu não vou dar aula, eu quero fazer só para entender melhor essa história. Né? Eu pratico há tanto tempo, mas eu quero também estudar um pouco de teoria, quero me aprofundar um pouco mais. Ele falou, começa que depois você vai ver. E era um curso que foi um sábado por mês durante o ano, 12 encontros das 8 da manhã às 6 da tarde. E eu já praticava há muito tempo, e com o meu mestre eu já praticava há uns 4 anos, né? Fazia aula com ele direto. Aí fui tocando ao longo do ano, quando chegou, e com aquela coisa na cabeça, não, é o meu momento, eu não vou dar aula, acho, porque... E aí chegou no final, tinha um monte de trabalhos ao longo do curso, né? E o meu trabalho de conclusão de curso de yoga deu mais trabalho do que os trabalhos que eu fiz na faculdade. E um dos trabalhos do final de conclusão era dar uma aula para alguém, gravar essa aula e mandar para o mestre. Menina, eu fiquei sonhando com aquilo umas 2 semanas, nervosa. Eu falava, meu Deus, ele vai ver a minha aula e eu vou dar aula. E, ai, meu Deus, será que eu vou acertar? Aí arrumei uma colega do curso para eu dar aula, né? E gravei, mas sabe aquela coisa de coração apertado, borboleta no estômago? Eu falei, nossa, achei que tinha passado da fase de ficar sentindo essas coisas, mas tudo bem, vamos lá, né? Vai com medo, mas vai. Aí gravei, depois que eu gravei a aula, parece que fez assim, passou o medo. E aí ele chegou para mim, ele falou, começa a dar aula para experimentar. E chegou e falou assim, assume uma turma em janeiro, era dezembro. Ele falou, dia 4 de janeiro você vai assumir uma turma. Num estúdio que era aqui nos Jardins. Eu falei, meu Jesus, Maria José, não sei se eu vou não ter coragem de fazer isso. Mas eu resolvi que eu ia experimentar. E eu me apaixonei por dar aula. Sabe por quê? Porque tem uma coisa assim, sabe? Trabalhando em revista é muito diferente de trabalhar em jornal. Quando você trabalha em jornal, você tem uma preocupação com a informação, mas você não tem um foco muito no leitor, porque o leitor, ele não é uma coisa que você desenha na tua frente. Tem gente desde adolescente até idosos, homem, mulher, de todas as idades, de todos os perfis. E a gente tem como missão informar, né? Quando você vai para uma revista especializada, como era Boa Forma, Men's Health, Women's Health, o que era? Era diferente você trabalhar com jornalismo de serviço, porque a pessoa compra aquilo porque ela quer mudar alguma coisa na vida dela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender com quem você está falando. E o que ela quer ouvir, né? Quem é essa pessoa? Você meio que desenha, né? Então, eu participei de muita reunião para definir perfil, entrevista com leitor, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, tudo para tentar entender quem era que estava do outro lado. Assim, realmente tentar entender o que aquela pessoa quer e pensar na maneira como eu vou fazer para atingir aquela pessoa. Porque às vezes você tem a melhor informação do mundo, mas dependendo da maneira como você vai passar aquilo, você não toca a pessoa. E se ela quer mudar, então não adianta só eu ter informação. Eu tenho que convencê-la de que vale a pena ela fazer a mudança. Então, é muito um estudo de comportamento humano, de treino de jeito de falar para tentar
porque a pessoa, que a leitora, o leitor se sintam acolhidos, que eles se sintam capazes de realizar as mudanças que eles querem fazer na vida e tudo mais. E isso daí é um processo difícil, é um processo árduo. E o que eu percebi quando eu fui dar aula, né? Porque a vida inteira trabalhei com bem-estar, e a aula é de Super Yoga, que é o método de yoga. Que a aula, às vezes, você consegue tocar a alma da pessoa de uma maneira que 1000 letrinhas não conseguiriam, entendeu? Porque o que motiva as pessoas a colocar uma mudança em prática na vida delas é uma coisa muito emocional. É forte isso, sabe? Ela precisa se sentir tocada para tentar mudar um hábito, por exemplo. E às vezes... E tem aquela questão também, né? De que quando ela começa a perceber que o esforço está trazendo transformação, aí é uma sensação de prazer e é um ganho interno que ele é imensurável, né? E aí o processo parece que acelera, não é? Isso é muito legal. E aí o que acontece? Como no formato que era esse estúdio, não era um estúdio de yoga, era um estúdio de bike que tinha aula de super yoga, eu recebia muita gente que era marinheiro de primeira viagem. E era muito legal, assim, quando a pessoa chegava e falava, nossa, eu fiz para experimentar, nunca imaginei que fosse assim. Eu tinha preconceito porque eu acho que eu sou muito agitada, mas na verdade, bom, eu também sou muito agitada, né? E a atividade é ótima para mim. Então, aí você sente aquela vontade da pessoa de incorporar aquilo na vida. Eu falei, nossa, que jeito legal de chegar na pessoa, que não é com a palavra, porque eu já, né, eu comecei escrevendo, depois eu fazia palestra também, enfim, a comunicação relacionada a bem-estar. E aí eu descobri um maravilhoso mundo novo e que, na verdade, não é que era uma outra profissão, era um complemento da minha profissão, porque, no caso, assim, ser jornalista não é o meu objetivo final. O meu objetivo final é inspirar as pessoas a mudar hábito. Eu sou jornalista e eu trabalho com a palavra, com comunicação, mas assim, o meu objetivo final é esse. Se me oferecerem um emprego, um cargo de uma área que não tem nada a ver com essa minha, eu não vou. Né? Eu escolhi essa área para trabalhar. Então, o yoga, a experiência de bem-estar, é mais uma maneira de eu atingir aquele meu objetivo, que é inspirar as pessoas e informar para que elas consigam colocar mais saúde, mais bem-estar no dia a dia. Então, sabe assim, quando não parece que está amarrado, mas está tudo amarrado? Tá tudo amarrado. Tem tudo a ver. Olha como você inspira. Outro dia você fez uma live com a sua nutricionista. Tá. E aí eu, desde então, só tenho aqui na minha canequinha chá verde. Ah, que legal! Mate leão. Entendeu? Muito bom! Entendeu? Muito bom! Mas é que porque eu aprendi lá na live. Mas eu acho que a gente faz... por isso que eu falo dessa questão do não preconceito com as mídias digitais, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. E, na verdade, o problema, entre aspas, normalmente não é a coisa em si, é o uso que a gente faz da coisa. Né? Quando, por exemplo, vamos pegar um exemplo da nutrição, o glúten, né? Que de repente todo mundo achou que tinha que parar de comer glúten porque o glúten faz mal. Uhum. Aí você fica pensando, você é celíaca? Você tem realmente alergia à proteína do trigo? Não, não tenho. Então, será que o problema é o pão ou será que o problema é o papel que o pão tem na sua vida? Porque se a pessoa acorda, come 2 pães franceses, ou aí, na hora do intervalo, come do lanchinho, come um biscoitinho. Vai almoçar, nossa, adoro uma massinha, come um macarrãozinho. À tarde, come mais biscoito e à noite come um sanduíche. O problema é o glúten ou o problema é que ela deixou de comer todas as coisas que ela precisava, só tá comendo glúten? O problema sou eu, entendeu? Que sou viciada em carboidrato e que se eu começar a comer o pão, eu só vou parar de comer o pão quando o pão acabar. Né? Então, por exemplo, agora para mim foi super fácil, porque eu ganhei 8 quilos na pandemia. 8 quilos.
Você não está sozinha. Muita gente ganhou peso Aí, na pandemia. mas aí o que que aconteceu? Outro dia eu subi na balança, aqui em casa tem uma balança meio inteligente. Aí eu subi, ela perguntou quem é que estava ali, se era eu ou meu marido. Aí eu falei, cara, tapa na cara, né? Nossa, desafiada pela balança. Essa foi ótima, adorei. E já se foram em 4 semanas, praticamente 4 quilos. Olha que Né? sensacional, parabéns! E o Mas chá verde no aí, processo. então, o chá verde entrou no processo. Eu quebrei o pé nesse meio do caminho, vamos Por colocar. pé, Então, fiquei a sabendo. atividade física que eu tinha acabado de começar, que era a corrida, não pôde acontecer. Mas aí eu falei, bom, então eu vou parar? Não. Aí eu fui para natação. A Tenho natação acompanhado. é um esporte que me permite fazer em jejum e ele não eleva muito o batimento cardíaco. Então, quando você faz um exercício físico num batimento cardíaco controlado em jejum, a sua queima de gordura é altíssima, né? É verdade isso. Cortei o carboidrato, aquele pão que eu amo, os 2 do café da manhã, os 3 do almoço e a meia dúzia do lanche, né? Fiz um carbonara no almoço que acabou, todo mundo comeu carbonara e eu tava lá com uma super salada verde, tinha até um pouquinho do bacon do carbonara, tinha ovos, que mais que tinha? Ah, tinha cenoura ralada, tinha beterraba e comi meu saladão e tava muito bem alimentada, né? Mas a gente pode muito mais do que a gente acha que a gente pode. Você é o melhor exemplo disso, né? Porque, nossa, com toda a sua história de maratonista, enfim, ter vencido as principais, vencido o desafio de completar as principais maratonas, quer dizer, a tua história é uma história super inspiradora, né? Quanta gente acha que precisa ter começado a fazer exercício desde sempre, que não adianta começar a mudar hoje. Todo dia é dia de mudar. Toda mudança que você faz vai começar a contar para o bem para você, né? Hoje eu tomei café, eu vou postar depois com uma pessoa muito legal, incrível, extremamente admirada. E aí ela quis conhecer cada uma de nós, porque a gente na pandemia montou um grupo que chama WCFO, que é a reunião de mulheres de finanças, porque nós queremos inspirar meninas a se tornarem financeiras e mostrar que pode ser legal. E aí, essa pessoa perguntou, mas e você? Eu falei, olha, eu resetei a minha vida aos 40 anos e resolvi contar uma nova história. E a completar 53, que eu completo mês que vem, eu quero mostrar para as pessoas que é possível. Se você não está feliz, se as coisas não estão bem, e principalmente para as mulheres, não se acomode nessa vida achando que, não, meu mundo é assim. Não, o mundo não precisa ser assim. Você Não pode se precisa. reinventar e você pode começar uma coisa diferente, né? E aí eu queria te perguntar, né? Voltando lá para o nosso super yoga, né? Angélica, na sala de casa, começou a fazer lives de aulas de super yoga pra gente, né? Foi. E isso virou uma coisa maior. Conta pra gente isso daí. Virou uma coisa maior. Foi assim. Eu já trabalhava com questão de aula, evento. Isso daí foi uma coisa que eu comecei lá ainda quando eu estava na Editora Abril. Fazer eventos que gerassem experiências de bem-estar. E eu não dava aula na época, né? A gente chamava professores convidados e a ideia era sempre, vamos fazer uma prática física e vamos fazer um bate-papo depois para falar sobre vida saudável. E eu, quando saí da Abril, comecei a fazer esses eventos também. As pessoas começaram a me chamar, às vezes me chamavam para fazer um talk de bem-estar e chamavam um outro professor para dar aula. E depois, das minhas ideias, quando eu comecei a dar aula também, foi que eu poderia oferecer esse serviço, entre aspas, para as empresas, para as marcas, como instrutora e palestrante. Então, pensando numa maneira de oferecer uma coisa diferente do que as outras pessoas estavam oferecendo, né? E aí, eu estava com um evento, eu tinha evento marcado, eu tinha um evento muito legal com o Mundo Verde, que era para ser no rooftop do Shopping JK.
eu daria uma aula de super yoga para influenciadoras, depois ia ter um brunch saudável, eu ia fazer um talk, quer dizer, era um evento muito bacana, que eu tava super animada. Entrou a pandemia. Eu falei, bom, lá se vai o evento, lá se vai o dinheiro do evento, e vamos ver como é que nós vamos fazer agora nessa situação. E aí, o que que aconteceu? Quando começou, na semana da pandemia, um dos mestres de Super Yoga chamou um cinegrafista, porque tem um estúdio de Super Yoga lá dentro do Hotel Hyatt. E ele falou assim, olha, eu chamei um cinegrafista que vai ficar 2 dias lá, convidou alguns professores. E vocês vão ter a oportunidade de gravar algumas aulas para a gente subir no site, já que vocês não vão poder dar aula presencial. Bom, frio na barriga. Frio na barriga, porque o meu mestre já tinha me falado algumas vezes, você não quer gravar uma aula para a gente subir no site? Eu falei, lógico, onde a gente vai? Porque não tinha ainda, o Estúdio Super Yoga inaugurou logo antes da pandemia. A gente pode ver algum lugar, mas você pode gravar na sua casa. Eu falava, não, vai ficar tosco. Imagina, como uma coisa é eu gravar fazer uma aula na minha casa para subir no meu YouTube, que eu nem tenho, né? Mas assim, com a marca Super Yoga, eu não posso gravar na sala da minha casa e postar no site do Super Yoga. Vai ficar tosco. E como vai ser o microfone, o som e não sei o quê, né? Aí aconteceu esse episódio, ele falou assim, depois da manhã. Eu falei, bom, vou ter que gravar essa bendita dessa aula, vou ficar nervosa, mas vamos lá, né? Aí pensei, desenhei as aulas na minha cabeça, era para gravar 3 aulas de meia hora. Eu falei, eu não quero repetir muito o exercício, se só são 3 aulas, e fui lá para entender como é que era, né? De novo, tem medo? Tem, mas faz com medo. Né? Enfrenta. Vai com medo, fui lá. E aí eu fiquei observando como o menino ficava, posicionava a câmera, como ele posicionava o match, como que foi o negócio da gravação. Ficou bem marromeno, né? Porque eu fiquei nervosa, enfim. Mas o que acontece? Aí começou a pandemia. Começou a pandemia e o estúdio que eu dava aula nos Jardins falou, olha, a gente vai começar a oferecer a aula de Super Yoga aberta uma vez por semana, ao vivo. Você topa? E eles queriam que eu fosse até lá, para gravar lá na escola vazia. Eu falei, eu não vou me expor porque eu não estou saindo de casa, porque eu não vou, eu tenho mãe idosa, eu não vou, eu estou respeitando as orientações. Não vou. E eu truquei, falei, eu posso gravar da sala da minha casa, transmitir se você quiser. Aí, no primeiro momento, eles falaram que não, que eles queriam o fundo da academia. Mas aí deu 3 dias, eles falaram, não, tudo bem, você pode fazer da sua casa. Os outros professores vão fazer da academia, você faz da sua casa. Falei, bom, agora eu vou ter que fazer, né? Se eu propus, vou ter que fazer. E aí, eu fiz. E aí, eu vi que não dói. E que era muito legal. E que eu desativava os comentários para não ficar mexendo na tela na hora da aula. Mas depois as pessoas comentavam e eu vi que, assim, tipo, 1.500 pessoas passaram pela live do negócio. Na sala de aula cabem 20. Aí eu falei, meu Deus do céu, olha que oportunidade que a gente tem de fazer a coisa chegar num monte de gente. Isso é muito legal, né? E aí eu peguei e procurei o Mundo Verde. Falei, olha, não vai ter mais o evento, mas vocês não teriam interesse em fazer o evento, eu faço aqui da sala da minha casa? Porque, olha, se lá era para 30 influenciadoras, se você fizer um evento pelo Instagram de vocês, que tem 350 mil seguidores, olha quanta gente vai poder fazer essa aula. E vocês oferecem isso para os seus consumidores como, enfim, vai ser um carinho mesmo, né, na pandemia. E, vou levar a história, né? Falei com a agência ia levar para a marca topou. Aí a marca topou. Aí depois o próprio Super Yoga me procurou para fazer uma outra aula desse tipo para Blue Beach. Então ficou assim, eu dava a aula para Spin Soul, que era o estúdio que eu estava trabalhando. E eu comecei a fazer eventos também, porque o que acontece? Eu estava fazendo freela, eu sou autônoma, estava fazendo freela. Claro. E os freelas desapareceram no começo do ano. Desapareceram. Eu falei, bom, vai ser aquele incrível momento do só respira para ver se sobrevive, né? Mas aí eu vi que aí eu consegui começar a fazer uns eventos digitais. E aí eu falei, bom, então tá, não tá entrando por aqui, mas tá entrando por ali, né? Ok.
E aí, bem logo, isso daí foi em março, gente, que aconteceu. Março, bem no começo da pandemia mesmo. E aí, o Super Yoga teve uma ideia, então, ele tinha pego aquelas aulinhas que a gente tinha gravado, mas de transformar o site num estúdio virtual de verdade, com aula ao vivo. Como se fosse uma grade de academia. Falei, nossa, que ideia boa, isso é legal mesmo. Então, mas por onde é? Ah, é pelo YouTube. Eu falei, por hora que eu aprendo a usar uma coisa, é pela outra coisa que eu não sei usar. E eu mal usava o YouTube, eu tinha uma conta, mas eu mal usava. Falava, mas meu Deus, você transmite direto pelo YouTube, como se fosse aqui pelo Instagram do celular, usando o computador, como é que será que faz isso? Mas você topa? Topo. Primeiro eu falo topo, depois eu falo... Depois vai pesquisar. Eu falo, mas não sei fazer. Ele falou, não, mas ninguém sabe, a gente está aprendendo. Eu falei, bom, então vamos, né? E aí a gente começou a fazer, então, transmissão pelo YouTube, entrava ao vivo, dando aula, e aí, porque pelo YouTube fica automaticamente salvo na plataforma. Aí o que que acontece? A pessoa de TI conseguia ir lá, pegar e subir na plataforma no site. Então, era um caminho mais fácil. E aí eu comecei a fazer aula pelo YouTube, comecei a achar bom aí as questões de conexão e tudo mais. Mudei a sala totalmente, troquei sofá de lugar. A iluminação não era boa da minha sala, porque era muito grande, mas tinha um ponto só de luz. Aí eu fui atrás de comprar uma lâmpada de 150 watts para botar dentro da sala. Aí eu fui aos poucos tentando cobrir as falhas, sabe? Se a iluminação não estava legal para aula de dia, porque ficava um contraluz da janela, eu comprei umas lâmpadas para botar dentro da sala. Aí, se para eu dar aula eu tinha que me distanciar um pouco do computador, eu descobri que existia um negócio que chama microfone condensador, que ele ajuda a melhorar o som para a aula, e eu fui atrás disso. Comprei coisa que não deu certo, até descobri que para o meu computador só estava certo por USB. Então, eu fui aprendendo o que eu aprendi de coisa, sabe? E aí foi esse processo. E aí, no final das contas, eu acabei trabalhando muito mais no primeiro semestre desse ano do que no primeiro semestre do ano passado. Veja só. E hoje você tem um produto, né? E hoje... Você sai da pandemia com um produto de super yoga para oferecer para as pessoas. Inclusive nesse processo, porque quando a gente está mexendo com essa questão da tecnologia para ajudar a gente na comunicação, não para nunca, né? Então, depois veio assim, não, mas agora o Gym Pass, que é aquele passe de ginástica que as pessoas iam nas academias fazendo aula, eles também ficaram na roça, né, durante a pandemia. Porque imagina só, eles têm clientes pelo Brasil inteiro, os estúdios todos fechados. Super Yoga fez uma parceria com o Gym Pass de aceitar o Gym Pass dentro do estúdio Super Yoga. Então, assim, nós vamos fazer um teste, Angélica, transmitindo uma aula para o Gym Pass. Topa fazer o teste na sua casa? Topa! Mas quem vai participar dessa aula? Não, eles vão liberar para os 300 funcionários do Brasil. Eu falava, ai, meu Jesus, se cair a conexão. Calma, é teste, nós estamos testando, a gente vai ver o que precisa para funcionar. Por onde é? Por Zoom. Eu falava, ah, meu Jesus, agora que eu aprendi a fazer do YouTube é Zoom. É Zoom. Aí era Zoom. Então vai lá no Zoom e assim, olha, é o Zoom, mas assim, aí você clica lá nos 3 pontinhos de baixo, porque tem que retransmitir simultâneo pelo YouTube. Eu falava, ah, meu Jesus, então vamos. Então vamos. E aí começou. E aí um outro desafio que surgiu também pelo Super Yoga foi assim, olha, tem muita gente começando agora, tal. Que tal lançar um curso de 21 dias, né? 21 dias é aquele número que muita gente leva em consideração para incorporar um hábito. Então, um curso de 21 dias de Super Yoga para quem está começando. Quer fazer? Quero. Como que vai ser? Não, você grava com o seu celular na sua casa. Você grava, manda a aula. E aí depois a gente vai subir todas essas aulas numa plataforma e vai vender isso como um curso. Você ganha uma porcentagem da venda de cada curso. Ok, vamos a isso. Só que eu já estava dando aula, né? Eu já estava dando aula com horários fixos. E eu tinha, em 2 semanas, que gravar 21 horas de aula. E aí, assim, gravar 21 aulas, tudo bem. Mas
Aí, qual vai ser o cronograma dessas aulas? Eu falei, bom, mas super yoga é super yoga. Eu sempre sinto que dou a aula. Não, não, então, cada uma vai ter um tema. Eu falei, ixi, nisso eu não tinha pensado. 21 temas diferentes, é muito tema. Nossa Senhora! Menina, deu um trabalho, mas também eu aprendi tanto gravando, porque eu aprendi que dá para fazer aula temática também, que é muito legal, que pode ser muito gostoso. Então, sabe assim... E a ideia de fazer as lives de conteúdo, porque eu já estava fazendo aula, mas eu não estava fazendo live de conteúdo. Mas eu pensei assim, e se as pessoas acharem que agora eu larguei o jornal? Porque as pessoas têm mania de achar que a vida é ou você faz isso, ou você faz aquilo. Elas não conseguem pensar e a vida é né? Eu A posso vida fazer é isso, sempre. é isso, é aquilo, é aquilo. Eu posso gostar de várias coisas, né? E se as pessoas acharem que agora eu abandonei o jornalismo, eu sou tô só apaixonada por yoga e tô dando aula de super yoga. Então, tenho que dar um jeito de contar para as pessoas. E aí, eu fiz a proposta para o Metro. Falei, eu posso fazer uma live, posso começar a fazer umas lives de conteúdo, entrevistando os especialistas, que são as fontes para a coluna, porque eu tenho uma coluna Me de entrevistou. bem-estar. Entrevistei a Sara, porque a minha coluna chama Viva Melhor. Sai todos os finais de semana no Metro Jornal. E eles foram super receptivos. Falaram, tudo bem. Eu falei, eu entro pelo Instagram, eu convido as pessoas, né, que são normalmente os consultores da coluna, a gente faz um bate-papo, né? E aí o Metro topou. E aí eu comecei a fazer essas lives de conteúdo pelo Metro Jornal. Entrevistei a Sara, inclusive. E aí eu acabei fazendo jobs de conteúdo. Para o próprio Mundo Verde. Eu fiz uma série de 9 lives para o Mundo Verde de conteúdo. Mas quer dizer, principalmente quem está na carreira solo, né? Ninguém vai bater na tua porta, ficar te oferecendo coisa e inventando projeto para você fazer. Ou Você tem que inventar, né? Inventa e vai lá contar para as pessoas o que dá para fazer. E é muito mais fácil contar quando você mostra, não quando você tem um projetinho, mas quando você faz e fala, olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. E você, o que você gostaria que eu fizesse para a tua marca? Fica mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, fica deitada eternamente em berço esplêndido, achando que vai, assim, na minha área, jornalismo, não existe headhunter. Na sua existe, Sara, na minha não existe, não. Ninguém te oferece emprego, o emprego não existe mais, acabou. Não tem vaga para nenhuma pessoa. Mas, Angélica, não existe emprego para mais ninguém, entendeu? Se eu perder meu emprego amanhã, entendeu? Esquece. Ou eu estou construindo a minha carreira de continuidade, que é o trabalho que eu estou fazendo, ou então eu vou ficar chupando o dedo, esperando o mundo cair na minha cabeça. Porque não existe tem mais, né? Ninguém vai bater na tua porta e te oferecer um emprego, um cargo, qualquer coisa, por mais competente que você seja. Porque as pessoas estão cada um preocupado com a sua vida. Eu lembro, olha, há uns 2 anos, uma amiga teve aqui em casa reclamando do trabalho dela e tal. E aí eu falei para ela assim, você quer ganhar dinheiro? Mostrei para ela um videozinho do YouTube muito tosco de uma brasileira morando no Japão, falando um português sem conjugação verbal nenhuma e com um monte de mídia programática entrando no meio do filme do YouTube dela, entendeu? Falei, olha, você quer ganhar dinheiro, você tem que ter coragem de fazer isso. Se você tiver coragem de fazer isso, você vai ganhar dinheiro. Esse é o mundo moderno, entendeu? Exatamente. Porque não adianta achar que você vai sair de um emprego e encontrar outro emprego. Não vai, porque este mundo não tem mais, acabou, entendeu? Mudou tudo, né? Na verdade, o que a pandemia fez foi acelerar esse processo, né? Porque a gente já estava passando por um processo de pejotização, né? Porque essa questão CLT é muito uma coisa brasileira, né? Nos países vários não tem mesmo, as pessoas elas são autônomas e elas fazem jobs. E aí a grande diferença porque um tempo atrás, quando você falava em empreender era abrir uma lojinha. Era ter um negócio, mas um negócio, sempre se pensou um negócio no comércio, uma estrutura física. E, na verdade, não é, né? Assim, a questão eu
A o meu Angélica negócio. hoje é uma empresa, a Sara É, é uma empresa e cada uma de exatamente. nós é um negócio próprio. E a Cada gente está uma de nós. aqui, né? Exatamente. E ninguém vai pensar a carreira da gente pela gente, Não. por nós, porque o que acontece? Antes, o mundo era todo dentro de gavetinhas. Você tinha hora para todas as coisas. Então, tinha o momento de você estudar, aí chegava a hora de você trabalhar, aí chegava a hora de casar, a hora de ter filho, a hora de aposentar, quando você ia aproveitar a vida. E aí, você morria antes e, de repente, não aproveitou, né? Não deu nada certo. E aí, hoje, não é nada disso mais, né? Porque assim, o aprendizado não acaba nunca. Lifelong learning, né? A gente nunca para de aprender. Se você acha que já sabe o suficiente, você já perdeu o bonde mesmo, porque a gente não para de aprender nunca. Porque não existe mais uma empresa que você não pode depender de uma empresa para te estruturar a carreira, porque a pessoa entrava numa empresa e esperava seguir a carreira dentro da empresa. Então, quem definia não era ela, era a empresa. Né? E hoje em dia, quem define a sua carreira é você. O que eu quero, né? O que eu vou fazer para chegar onde eu quero? Como eu vou agregar conhecimento, valor? E aí a gente é obrigado a se repensar o tempo inteiro. Né? Quais são as minhas fortalezas, as minhas habilidades, o que eu acho que eu preciso melhorar e fazendo planejamentos muito parecido com uma maratona, né? É, De um planejamento curto prazo, estratégico. médio O endereço prazo. da sua empresa virou seu celular, né? Exato, é o meu escritório, meu celular. É o celular, não tem. E é o mundo moderno, né? Não... E isso dá uma autonomia muito grande também, né? Porque se eu fosse pensar, eu que sempre gostei de botar a roupinha, pegar o carro e trabalhar lá, né, na empresa, no mundo corporativo, e Duas, adorava. tá? Eu também. Nunca me imaginei fazendo diferente. Uma época, o único momento, desde os 17 anos, que eu não saí para trabalhar, foi quando eu escrevi um livro. Depois que eu tive meu primeiro filho, eu escrevi um livro que era um guia para as grávidas, pela Boa Forma. E eu fiquei 2 meses em casa para escrever esse livro. Menina, foi um negócio muito difícil para mim. Eu não assim, gostei da experiência de escrever o livro, não gostei da experiência de trabalhar em casa. Então, quando eu voltei para esse mundo, e não foi por opção, né? Porque a Abril afundou e eu tive que sair. E foi isso, final de 2015, eu ia completar 50 anos. Eu falei, agora eu vou ter que trabalhar em casa, né? E aí eu comecei. E você sabe que eu não estranhei muito. Eu achei que eu fosse sofrer muito mais. Eu falei, será que é porque eu sou geminiana e a gente gosta de fazer coisa diferente? Porque não parece que eu nunca fiz isso. Parece que, né? Mas hoje, se você me perguntar se eu tenho vontade de voltar para o esquema do escritório, eu não tenho. Porque eu organizei minha vida fazendo coisas tão legais e me organizei assim. E olha que não é que eu tenho um escritório na minha casa, porque meu escritório é no quarto do meu filho, mas a vida é assim mesmo, entendeu? A gente divide uma bancada. Porque tanto faz aonde eu estou escrevendo. E de vez em quando eu pego o computador, venho para a sala e tá tudo bem. Porque agora eu também dou aula da minha sala, eu também faço tudo aqui. Estou na sala de casa, todo mundo conhece esse quadro, porque tudo quanto é lugar está o quadro atrás. Porque eu sento aqui, as coisas acontecem aqui dentro da sala de casa. E tá ótimo, eu tô super feliz assim também. Ah, dá para ser diferente? Sempre dá para ser Sempre diferente. dá, né? Mas por hora eu tô achando ótimo, assim. Eu tô fazendo um monte Mas de coisa super legal. eu penso assim, quanta coisa eu não fazia porque eu não tinha tempo, né? Então, porque eu tinha que sair para o escritório para trabalhar, eu nunca gostei de trazer trabalho para casa. Aí, se tinha que participar de um projeto, de uma reunião, você tinha que sair do trabalho, ir para algum lugar para encontrar as pessoas, para desenvolver o projeto. Aí, hoje, dentro da estrutura do home office, eu estou aqui numa reunião, ou estou trabalhando, e aí tem algum projeto acontecendo, eu vou lá, desplugo do trabalho, entro no projeto, participo de uma reunião de meia hora, 40 minutos, 1 hora, desplugo desse projeto, já volto para o trabalho na mesma hora, e eu consigo fazer muito mais coisas. O mundo abriu.
eu me encontrei com pessoas, estreitei amizades, fiz novas amizades e é um mundo totalmente diferente, né? É muito Muito mais amplo, diferente. mais intenso, né? Então É, a gente cria uma intimidade com as pessoas que a gente acha que demoraria anos para ter. Eu e você, por exemplo, né? A gente, qual intimidade que a gente tem? Quanto tempo na vida a gente demoraria para ter esse estreitamento de relacionamento que a gente construiu em plena pandemia? nossa, não, é verdade. Agora, você não acha também que tem uma coisa da gente ter ficado mais aberto para entender isso? Porque eu não acho que é só uma questão de ter tempo, porque a gente, na verdade, pelo que eu também conversei com você, a gente correu tanto nessa pandemia que tempo exatamente não sobrou. Eu acho que foi uma questão um pouco do olhar. Eu acho que é mindset, sabe? A gente, muita gente durante a pandemia resolveu prestar atenção, fazer um pouco de um filtro daquilo que é relevante de fato na nossa vida. Mesmo porque hoje a gente está aqui, mês que vem talvez não esteja aí, entendeu? Então, eu acho que a gente se vê nessa situação, né, de pandemia, de ver pessoas indo embora e tudo mais, faz com que a gente volte o nosso olhar para as coisas que fazem mais Importam, sentido. né? E também tem outra coisa, a gente teve que exercitar a resiliência, né? Totalmente. A gente teve que exercitar a Totalmente. resiliência. Foram momentos muito tensos, muito difíceis, né? Profissionalmente, para mim, o Metro se reinventou. Aliás, né? É uma coisa que você não falou, aqueles que quiserem acompanhar a coluna da Angélica no Metro, é só se inscrever www.metronatela.com.br, se inscreve que segunda-feira a coluna dela está no seu e-mail aí. Não, é muito legal esse projeto do Metro em Casa, é ótimo, porque você Pois é, pode também se cadastrar para receber o link por WhatsApp. Então, você pois pode é. escolher se você quer por e-mail, se você quer por WhatsApp. Eu recebo por WhatsApp todo dia. Entra lá, a hora que eu acordo já tem bom dia. Tá lá o link do Metro. É E muito. antes você tinha que sair de casa para receber o jornal, para encontrar com a Angélica, né? E Não, agora tá lá no para você, não peguei, entra lá na internet. Então, assim, essa reinvenção, essa resiliência, e também teve um sentimento, esse isolamento colocou a gente numa condição de carência, né? Porque, assim, a gente está em casa, tá com a família, tá com as pessoas mais queridas. No meu caso, meu marido, como é médico, ele não se isolou. Então, a gente acabou se isolando muito das pessoas, eu e ele, porque ele se expunha e eu por tabela. Então, não vamos expor os outros, mesmo eu tendo ficado em casa. Mas e a carência do relacionamento com os amigos, a carência da troca de experiência? E eu falo para as pessoas, eu falo, gente, a coisa que eu mais sinto falta é de abraçar as minhas amigas, porque eu falo que o abraço a aproximação mais íntima que você pode ter de uma pessoa, porque é quando você beija com o coração, né? é verdade, é E, verdade. e que falta que faz esse abraço, porque mesmo agora que a gente está saindo um pouco, está se encontrando com as pessoas, a gente não pode se abraçar. A gente tem momentos incríveis e não pode celebrar esses momentos. Nossa, é muito. E eu ainda estou muito no encontro ali virtual, fora a questão, assim, eu só encontro, porque minha mãe mora em Campinas, está em isolamento com duas tias que têm mais de 80 anos, e eu vou visitar periodicamente, então eu tenho muito, muito, muito cuidado, né? Tenho muito medo por elas, e aí acabo que eu encontro eventualmente a minha irmã ou o meu irmão. Tem um amigo que faz um mês e pouco, como ele está também com os mesmos cuidados, ele vem em casa de vez em quando, eu vou na dele. Tem um outro amigo meu que mora sozinho, ele ficou 175 dias em casa, porque ele estava com medo. A primeira vez que ele saiu, botou a máscara para dar uma volta no quarteirão, foi 7 de setembro. E ele Nossa. mora. Aí eu fiquei assim, são coisas que a gente jamais pensou que
presenciar, né? E aí, assim, não é que é falta de perspectiva histórica, porque a gente sabe todas as dificuldades que a humanidade já passou até aqui, mas nós, no Brasil, não passamos por nenhuma guerra, nós E não a nossa passamos por geração, nenhuma. né? A nossa geração, muito menos. Então, é uma coisa, assim, que a gente teve que realmente falar para a gente mesmo, para com isso que você não vai morrer porque vai ficar 6 meses sem ir no restaurante, entendeu? Porque não vai, porque o pessoal durante guerra ficava anos, às vezes, sem fazer as coisas. Então, vai dar tudo certo. É legal ir para o bar, é legal ir no restaurante, mas você não vai morrer por causa disso. Né? Vai fazer o happy hour na janela, que tá bom. Bota uma música e dança na sala. Sabe, sentar no sofá e ficar reclamando não vai levar para lugar nenhum. Exatamente. E eu sempre fui uma pessoa muito da rua, sabe? Muito de tomar café da manhã na padaria e só voltar para casa à noite, fazer tudo a pé e ficar... Então, se alguém tivesse me falado que eu ia ter que passar por isso, eu ia falar, imagina, eu morro no segundo mês. Não morri, né? Tô aqui porque a gente se adapta. Porque a gente se adapta, né? E tem coisas assim, por exemplo, eu sempre detestei supermercado. Detesto Bom, agora é supermercado. passeio, né? Ah, mas e agora? Não, Até agora? não gosto de ir ao supermercado, não vou ao supermercado e agora eu nem preciso, porque agora eu tenho desculpa para não ir, né? E Pra mim é passeio agora. sempre me queixei que não tinha um serviço eficiente de supermercado pela internet. É Agora o que mais tem. se tem, né? E outra coisa que eu me queixava é que assim, não adiantava, por exemplo, eu ir ao supermercado, então vou me organizar, vou ao supermercado uma vez por mês e resolvo essa chatice e fico livre e não tenho que ir mais. Porque tinha a verdura, tinha a fruta, né? Tem os legumes, e isso não dá para você comprar uma vez por mês e não ir mais, né? Não dá, não dá. E agora, eu descobri também, através da Angélica, o broto da roça. Ai, é muito bom o broto da roça, gente, eu recomendo. Gente, eu nunca mais vou precisar ir à feira. Não, o broto da roça é um pessoal de Ibiúna, é o Roberto de Ibiúna, que planta com muito carinho as coisas e traz 2 vezes por semana para São Paulo, às quartas e sextas-feiras. Então, eles mandam por WhatsApp uma listinha e a gente faz a encomenda e chega tudo fresquinho. Quem prefere coisa já higienizada tem, quem quer orgânico tem convencional também. E é muito prático. Porque, você manda a lista por WhatsApp, então você está ali no meio de uma reunião e você está assim, olha, vou mandar por aqui hoje, tá? Tudo bem. Então aí você vai lá, batata, cebola, não sei o que lá, mandou a lista por WhatsApp, chega aqui a caixinha fechadinha, entendeu? Tudo bonitinho, é uma no preço justo. É né? verdade, gente. No preço caro, justo, não é, por exemplo, eu tive experiências no início da pandemia de pedir de barracas de feira e tudo mais, mas os preços eram bem abusivos e a qualidade não era a melhor de todas, mas chega aqui num preço justo. Então, assim, tiveram coisas que a pandemia resolveu na minha vida. Foi interessante, porque eu Foi também muito não estava interessante. acostumada a pedir isso em casa. E aí a gente acaba se virando mesmo, né? Porque com o supermercado, com tanta coisa. E é incrível o poder que a gente tem de adaptação, né? E da gente conseguir. Tudo bem, algumas pessoas sofrem mais, outras sofrem menos, mas você sabe que eu estava entrevistando, agora já não lembro mais nem qual era dos especialistas, falando sobre essa questão de saúde mental. Ah, já sei, era uma especialista do Einstein que cuida dos programas de saúde mental do Einstein. Ela estava comentando comigo o seguinte, que eu estava pedindo alguma dica para essa fase agora de... não chega a ser pós-pandemia, mas de uma certa retomada. E eu achei que ela fosse falar alguma coisa de cuidado com a alimentação, cuidado com a atividade física. Ela me falou o seguinte, flexibilidade é a palavra para a gente conseguir passar sofrendo o menos possível por esse período. Porque ela falou, precisa ter essa flexibilidade, porque se a gente for muito rígido nos nossos conceitos, e a gente sofre demais,
porque a gente não está conseguindo planejar as coisas não estão acontecendo exatamente da maneira como a gente gostaria. Essa questão que você falou do home office, né, que tem uma série de facilidades, também tem uma série de complicatórios, porque as pessoas acabam que estão trabalhando, quem ainda tem emprego, ou está trabalhando mais, porque parece que meio que não tem hora, porque as pessoas se sentem no direito de mandar mensagem para você às 8 da manhã, mas às 10 da noite também. Porque parece que já que você está em casa mesmo, e já que, né, tipo, não, eu mandei às 10 da noite, mas era para você ver amanhã de manhã. Não, né, filho? Porque você mandou às 10 da noite, eu vi, né? Não, então, entendeu? sabe o que eu tenho tomado cuidado? Às vezes tem alguma coisa que acontece que eu me lembro, preciso falar com fulano, ou tem, sei lá, você está em casa às 10 da noite com o celular na mão, só que aí eu não mando o WhatsApp, eu mando e-mail. Por quê? Porque o WhatsApp ele é muito imediato. A pessoa está ali, ela vai ver, né? Vai. E o e-mail não. Teoricamente, o e-mail ela vai abrir no horário de trabalho dela, né? Você sabe o que eu fiz também? Porque principalmente em relação ao Super Yoga, tem um povo que não abre muito e-mail mais, porque meu filho fala que é um século XX, né? Essa coisa de e-mail. Eu uso muito, porque como jornalista eu tenho que usar. Mas tem muita gente que não lê e-mail, né? Eu tenho feito o seguinte... Eu tenho escrito as coisas no bloco de notas do celular como se fosse o texto do WhatsApp. E eu vou escrevendo as coisas, porque às vezes a noite não é a hora que eu sentei, eu começo a vir as coisas na cabeça e eu falar, não posso mandar, que a pessoa vai ver, agora não é hora. Aí eu já escrevo o texto que eu mandaria por WhatsApp mesmo, ele fica todo encadeado no meu bloco de notas, e aí no dia seguinte eu pego e disparo aquilo ali por volta das 9 horas da manhã, para ninguém se sentir muito invadido, né? Invadido, perseguido, pressionado, né? Mas outra coisa também, né, que da flexibilidade e tudo mais, eu falo que a maratona para mim foi uma escola de planejamento, né? Um MBA de planejamento estratégico. Eu aprendi muito sobre planejamento treinando para uma maratona. Só que quando a gente veio para a pandemia, não tinha planejamento, porque a gente veio para casa, deu o lockdown e a gente não sabia por quanto tempo. Né? A gente achava umas que ia durar pessoas... no máximo 2 meses, né? Pois é, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e a gente já está quase no Natal, né? Papai Noel não vai sair de casa, tá, gente? Não tem presente porque ele está em isolamento, entendeu? Exatamente, ele é grupo de risco. Esquece o Papai Noel esse ano. Risco, não tem Papai Noel esse ano, né? E as pessoas começaram a fazer pão, né? Eu falei, pão. Gente, mas mas você ainda cozinha, né? Você tem afinidade, mas as pessoas que nunca fizeram nada foram para a cozinha fazer pão. E pão é um projeto de planejamento estratégico de período curtíssimo, porque você precisa planejar, você precisa aprender e o período é curtíssimo, né? Então foi muito, as pessoas precisavam desse resultado, né? Eu vou parar de falar, porque a gente tem 2 minutos não derrubar, aqui, né? Para não derrubar. Então, Angélica, dê o seu tchau aí para o pessoal. Eu quero te agradecer muito por essa live, por esse papo. A gente podia ficar aqui a noite inteira falando. Nossa, é verdade, só fala muito rápido. Muito rápido. Eu até perdi a conta de controlar o tempo aqui. Olha, eu super agradeço, o papo foi ótimo e realmente, assim, eu só queria deixar, eu acho que a questão da flexibilidade que eu falei agora há pouco é o meu recado para o mundo de hoje, independentemente da pandemia, né? Que eu acho que é importante a gente ser mais flexível para enxergar o outro, para enxergar a gente, para ver as nossas possibilidades e também lembrar que o mundo que a gente pode gostar de várias coisas, disso, daquilo e daquilo outro, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode começar projetos a qualquer momento, porque... E pode gostar de coisas que a gente não gostava antes. Exatamente. Como home office. Como home office, exatamente. É isso.
Beijo. Adorei. Obrigada, Gente, adorei. obrigada para todo mundo que estava junto com a gente aqui. Gente, Muito beijo para legal. todo mundo. Comentários na live depois, tá? Ah, gente, deixa o comentário, a gente gosta, é legal, a gente fica lendo depois, viu? Salva lá, manda pro amigo. É isso mesmo, compartilha o link. Beijo. Manda sugestão para as próximas. Tchau, adorei, muito bom.